Bom, queria agradecer em primeiro lugar aos organizadores, o professor César e o professor Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, aqui no evento. Bom, como o professor César disse, a primeira vez que eu participei, eu estava aqui há pouco tempo, eu estava no primeiro ano. Apresentei uma pequena reflexão sobre um ponto que vai ser muito marginal na tese. Hoje eu vou apresentar, o título é bem genérico, o projetivismo de Hume. Eu vou apresentar basicamente, bom, as primeiras 3 páginas têm banalidades sobre a filosofia de Hume, para quem conhece, mas o seguimento que eu dei ao texto, eu pretendo fazer entender como é que eu cheguei ao problema da minha tese, que é sobre teoria do juízo, principalmente juízo moral, e como é que eu precisei, porque é que eu precisei de recuar para questões da epistemologia de Hume para responder à minha perplexidade. Bom, então eu vou começar por ler o texto para não perder muito e vou comentando algumas coisas também. O meu principal objetivo é então, concretamente, explicar o que é o projetivismo e em que medida é que o projetivismo está integrado pode ser uma espécie de ceticismo. Começo então. Como é sabido, Hume inicia a primeira parte do primeiro livro do Tratado da Natureza Humana com o esclarecimento de que o seu objeto de estudo serão as percepções da mente, que dividem impressões e ideias sob o critério da sua origem na mente e principalmente da sua força e vivacidade. Impressão é o estado de apresentação, prévio à representação, de algo aos sentidos. Divide-se em sensações, ou impressões de sensação, e impressões de reflexão. Sensação é o que aparece aos sentidos externos, sem nenhuma percepção precedente e tem uma origem desconhecida, ou então o estado mental em que ainda não se representa um objeto, em que há algo que ainda não é representado, que se apresenta aos sentidos. Impressão de reflexão é o que resulta de uma ideia ou representação de uma impressão, por vezes também acompanhada por uma sensação, ou o estado mental em que se sente algo decorrente da representação de um objeto apreendido pelos sentidos externos, como se fosse, em termos simples, o que se sente quando se pensa em algum objeto, quando é concebido ou associado a outro. Ideia é, finalmente, a representação da impressão ou a forma como aparece à mente, que não é aquela em que aparece aos sentidos, portanto, já não é apresentação. Esta divisão permite, para que uma distinção entre os âmbitos do sentido de pensar. Ainda que na primeira parte do primeiro livro do Tratado, Hume enuncia dois princípios fundamentais da sua epistemologia, que são bem conhecidos, a saber, o princípio da cópia, o mais famoso, de acordo com o qual todas as ideias simples derivam de impressões simples, correspondem-lhes e representam-nas. Esta é, pelo menos, a definição mais completa do princípio da cópia, apesar de aparecerem várias instâncias dele. E o princípio de separabilidade, que foi recentemente sistematizado pelo Don Garrett, no livro dele, acho que, se não foi de 97, foi de 2014, de acordo com o qual todos os objetos diferentes são separáveis e distinguíveis pelo pensamento ou imaginação, e todos os objetos separáveis e distinguíveis pela imaginação ou pelo pensamento são diferentes. Ele podia também ser apresentado como um bicondicional, tal que se dois objetos são diferentes, então eles são separáveis e distinguíveis, e vice-versa. Se são separáveis e distinguíveis, então são diferentes. Neste ponto da obra, Hume parece considerar apenas uma maneira pela qual se pode ter uma ideia na mente, a saber, ter impressões, previamente às ideias, condição para que possam causá-las. A partir da segunda parte do primeiro livro, ainda do tratado, Hume empreende a tarefa de examinar que ideias, que temos de facto na mente, correspondem a impressões, sob pena de serem consideradas ficções ou equívocos, as que não cumprem esse requisito. Particularmente para explicar a existência da ideia de existência exterior da nossa mente, Hume considera que ela se gera por justa posição de relações entre ideias, das quais tivemos de facto impressões. E chama esta ideia a ideia relativa. É a única vez em que aparece na obra de Hume esse termo, usado tecnicamente, pelo menos. De acordo com a forma como são apreendidos pela mente, os objetos de conhecimento dividem-se em questões de facto e relações de ideias.
As ideias que são adquiridas pela comparação de ideias e experiência são questões de facto, objeto das ciências empíricas. E as ideias que são adquiridas pela simples comparação de ideias são relações de ideias, ou os objetos da matemática e poder-se dizer também da lógica, talvez. Hume define claramente sobre que relações ou formas de associação de ideias organizamos os dados da sensação. As relações que chama de filosóficas são estabelecidas por uma espécie de ato voluntário, por contraste com o aparecimento fortuito ou espontâneo das ideias na mente associadas naturalmente, e daí o termo relações naturais. Apesar disso, ele considera que as filosóficas têm as naturais como base, portanto, elas não existiriam, não seriam operadas se não existissem as naturais. Posto isto, Hume parece restringir o âmbito da racionalidade ao exercício das relações filosóficas, tal que o raciocínio vem a ser um encadeamento de ideias associadas por essas relações. No caso de raciocínios sobre questões de facto, as relações, tanto filosóficas como naturais, presentes nas inferências são as que constituem os princípios de associação bem conhecidos, combinados com o exercício do hábito. Por seu turno, os valores morais não se encontram nas próprias ações levadas a cabo pelos agentes morais, pois nenhuma observação ou análise das suas partes permite uma inferência relativa às suas propriedades morais. Portanto, nem a observação, nem um raciocínio sobre os próprios factos, pelo menos os observáveis, são suficientes para concluir que uma ação é virtuosa ou viciosa, sendo necessário descobrir o efeito sensível no seu espectador, de aprovação ou reprovação, eliminando-se assim as hipóteses do intuicionismo e do racionalismo moral. Portanto, para Hume, a fonte da atribuição de valores morais não podem ser os sentidos externos, nem nenhuma forma de razão. Conclui assim que o valor se encontra em certas impressões de reflexão ou paixões. As paixões são, pelo menos, a maior parte das impressões de reflexão. Deste modo, a atribuição de valor moral ao caráter de alguém ou a uma ação é o reflexo desse sentimento e não uma descrição de uma propriedade observável na própria ação. Dito de outro modo, a propriedade de que falamos ou em que pensamos quando atribuímos valor moral a alguém ou à sua ação é de causar um efeito que é um agrado ou desagrado sensíveis, uma aprovação ou uma reprovação. Apesar de serem consideradas por Hume na primeira investigação como questões de facto. Os acontecimentos morais são também questões de facto, até porque ele confere valor científico à moral, como ciência empírica mesmo. Passo então agora, entro mais na questão do projetivismo. Desculpem as descrições abruptas, mas realmente o ponto central é essa interpretação e não exatamente os argumentos de Hume. O projetivismo, aparentemente sugerido pela primeira vez por John Mack e Barry Stroud, apesar de Barry Stroud ter escrito o livro dele em 77 e o John Mack em 80 e eles não parecerem manter um contacto direto, pelo menos, é uma linha de interpretação da filosofia moral de Hume que encara a atribuição dos valores morais como um ato projetivo e que resulta de uma análise sob um ponto de vista alheio ao próprio autor. Portanto, ambos admitem, apesar de Stroud ser mais claro nessa observação, que estão a tratar da filosofia moral de Hume, mas sob um ponto de vista que Hume não tratou. Portanto, estão reconstruindo alguma coisa na filosofia moral de Hume, não estão exatamente a descrever as suas palavras. A saber, portanto, esse ponto de vista, é o do uso que fazemos dos nossos valores morais em proposições, pensadas ou enunciadas. Partindo do pressuposto de que expressamos valores morais por proposições da forma SEP, pelo menos geralmente, percebe-se rapidamente que as proposições morais, como por exemplo António é honesto, possuem a mesma forma que um enunciado que descreve uma propriedade observável, como um copo de vidro ou os corpos que estão sujeitos à lei da gravidade. Em ambos os casos, há uma referência aos objetos do juízo como se eles possuíssem em si mesmos as propriedades que lhes são atribuídas. Para Mackey, dado que todas as proposições da forma SEP que não são morais possuem um valor de verdade e que as propriedades morais não residem na própria ação ou no caráter, do ponto de vista dos próprios pensamentos e intenções do agente que envolvem as suas decisões e, em geral, a sua vida mental, portanto, as propriedades que não são verificáveis, todas as proposições morais possuem um valor de verdade falso. Portanto, elas têm um valor de verdade e esse valor de verdade é falso, necessariamente. Para Mackey, quando atribuímos um
um valor moral, falamos ou pensamos como se pudéssemos descrever algo como tendo uma propriedade moral. Mas o valor escapa a essa descrição e as ações ou as pessoas não são descritíveis como morais nesse sentido. Por isso, dizer ou pensar algo dessa forma é inevitavelmente dizer ou pensar uma falsidade. Portanto, Mack interessa-se pela questão de saber qual o valor de verdade de proposições morais, à qual responde que todas as proposições morais são falsas. Mas esta interpretação causa uma estranheza, comentário próprio. Se a proposição SEP, sob a forma SEP, pode ser falsa em virtude daquilo que é o caso no mundo, por exemplo, a neve é branca ou a neve é verde. Não, isso é uma afirmação. Essa proposição pode ser falsa em virtude do que é o caso. Mas se as proposições morais são invariavelmente falsas porque a propriedade que lhes é atribuída não é verificável, a atribuição de valor moral tem de ser projetiva em virtude do facto de que nenhum objeto possui em si mesmo propriedades morais. Ou teremos de admitir que toda a proposição falsa é uma projeção e, portanto, teríamos que admitir que a neve é verde é projetiva. Para não aceitar esta conclusão, temos que aceitar que a falsidade das proposições morais reside no próprio ato de falar ou pensar como se os objetos fossem descritíveis do ponto de vista moral. Mas o valor de verdade é relativo a proposições, não a atos mentais. Para além disso, ainda que não seja verificável sob o ponto de vista da terceira pessoa, mas apenas sob o ponto de vista da primeira pessoa, do próprio, as proposições morais podem ser verdadeiras. É ou não é o caso que António é honesto, ainda que apenas António saiba se é ou não honesto, deixando de lado considerações céticas sobre sondabilidade ou insondabilidade de intenção. Em caso afirmativo, em caso dele ser honesto, a proposição António é honesto seria simultaneamente verdadeira e falsa, porque ela seria verdadeira porque António é honesto, de facto, e seria falsa porque é uma proposição moral. Todas as proposições morais são falsas, para mim. Stroud faz uma sugestão diferente, ainda que muito... A proposta do projetivismo, que separa enunciados como António é honesto e o copo é de vidro, assenta numa suposição sob a qual Stroud levanta uma suspeita, a saber que ambas as proposições, e não apenas as do primeiro tipo, o copo é de vidro, expressam sentimentos. Não, desculpa, o António é honesto. No contexto da filosofia de Hume, pode entender-se que proposições da forma SEP têm por trás, subjacentes, relações causais entre os objetos em questão. E quando falamos ou pensamos sobre questões de facto, portanto, verificáveis pelos sentidos externos, no contexto de inferências causais, a não ser que estejam diante de nós, expressamos um sentimento, da mesma maneira que expressamos um sentimento moral. Afinal, a crença é definida por Hume como um sentimento, mesmo que, de facto, a proposição descreva um estado de coisas efetivo. Sendo assim, a maior parte das proposições da forma SEP que utilizamos seria igualmente uma projeção. Portanto, a suspeita de Stroud é que, se nós queremos separar proposições que são projetivas, porque expressam sentimentos, por contraste com proposições que não são projetivas, porque não expressam sentimentos, na filosofia de Hume estaríamos comprometidos com a ideia de que todas são projetivas, todas são expressivas nesse sentido, porque a crença, que é expressa nessas proposições aparentemente descritivas, ou aparentemente só descritivas, também expressam um sentimento, porque a crença é um sentimento. A observação de Stroud sugere que talvez tenhamos que considerar enunciados que expressam crenças como enunciados projetivos. Parece que o caráter projetivo de certos enunciados reside na inverificabilidade, ou pelo menos está associada à inverificabilidade do seu conteúdo. As ações morais não mostram a propriedade moral que lhes atribuímos mediante a observação, da mesma forma que os objetos de raciocínios causais não se mostram universais, pois constituem o resultado de uma generalização, cujo conteúdo é inverificável, dado que o futuro pode não ser como for o passado. Essa possibilidade está sempre aberta.
Generalização essa que é operada pela faculdade da imaginação sobre os dados da experiência, portanto, que ultrapassa os dados da experiência. Mas podemos desenvolver crenças muito distintas do novo comentário meu. Podemos desenvolver crenças em conteúdos da memória, em relações causais, na existência de ficções como unicórnios, em coisas como a existência de um mundo externo, ideia classificada pelo próprio filme como ideia relativa, ou num eu para além do feixe de percepções. Portanto, parece que essas quatro crenças parecem ser tipos diferentes. As crenças envolvidas no juízo moral respeitam essencialmente ao primeiro e ao segundo tipos, ainda que possam ser associadas a crenças do quarto tipo. Bom, em princípio elas dizem respeito a dados da memória, a relações causais, mas elas também podem ser associadas à existência do mundo externo e particularmente à existência do eu, que eu ajuizo como virtuoso, vicioso, a ação dele, enfim. Para determinar se o juízo moral é projetivo, ou em que sentido ele é projetivo, é necessário, quer dizer, esta é a minha perplexidade, é necessário responder à questão de saber se a crença é projetiva e se há diferentes tipos ou graus de projeção. Então, eu formulei aquilo que eu acho que poderia ser uma escapatória de Mackey à observação do Stroud. Ela poderia ser a seguinte: só os juízos que expressam sentimentos como a aprovação moral, ou o prazer estético, por exemplo, são projetivos por contraste com os juízos que expressam crenças que, apesar de sentimentos, são um sentimento diferente das paixões comuns, crenças comuns relativas a questões de facto. A sua justificação podia eventualmente ser que, apesar de as relações causais, como uma generalidade, não serem verificáveis, as suas instâncias são, e as propriedades dos objetos não observáveis ou subsumíveis em relações causais, que obliquamente nos conduzem a propriedades observáveis. Mas nenhum motivo moral é observável, pois motivos morais apenas são detectáveis, quer dizer, só o seu efeito é que é observável, ele é si mesmo no que é observável. Mas mesmo assim permanece a estranheza relativa à questão do valor de verdade das proposições morais, portanto, ainda não, como é que não teria escapado ainda àquela objeção de que todas as proposições morais são falsas. E que, no caso de o agente moral ter a qualidade moral, elas seriam verdadeiras e falsas, que seria pior ainda. O meu palpite, que eu vou tentar desenvolver, que eu estou tentando desenvolver com as leituras que eu fiz até agora, é o seguinte: eu anotei algumas ideias soltas. As proposições morais expressam tanto uma crença como uma proposição que esconde relações causais, possuindo apenas a particularidade de expressar mais do que um sentimento, a crença e o sentimento moral. Então, a proposição moral teria dois sentimentos, e não apenas um. Ambas possuem valor de verdade, porque é ou não é o caso de o traço de caráter ou pessoa julgada ser tal como o espectador o ajuiza. Outro ponto. Todos os juízos que expressam sentimentos, independentemente de serem uma crença ou uma paixão, Stroud, a propósito disso, faz um comentário que me parece bastante interessante. Um comentário mais ou menos solto, mas ele diz que não parece haver muita justificação para se considerar a crença como uma atitude proposicional à parte, radicalmente diferente, ou alguma coisa radicalmente diferente de atitudes proposicionais como eu duvido que, eu pergunto-me se, eu tenho raiva que, ou eu desejo que. Aparentemente não haveria nada que nos obrigasse a considerar que a crença não é uma atitude proposicional como essas. Essa nota de Stroud parece-me interessante, talvez possa ajudar no meu propósito. Então, todos os juízos que expressam sentimentos seriam projetivos, mas existem graus de projeção de acordo com a possibilidade de verificação do seu conteúdo. Afinal, pode-se sempre verificar instâncias de uma suposta ou provável relação causal, seja entre objetos ditos inanimados ou entre agentes morais e respectivas ações, mas é impossível verificar o conteúdo de crenças como a existência exterior dos objetos da percepção ou a existência de um eu para além do feixe de percepções. Note-se que aqui teria que ser, essa observação é baseada numa interpretação cética referente a essas duas crenças, a existência do mundo externo
e o eu para além das percepções. Outro ponto. O caráter projetivo do juízo estaria ligado ao exercício natural da faculdade da imaginação, responsável pelo relacionamento de ideias que, mediante um avivamento, desperta a crença, seja numa propriedade observável ou na existência de um motivo moral num agente. E dever-se-ia esse exercício da imaginação ao caráter próprio das relações, tanto naturais como filosóficas, a saber, o de serem impostas pela mesma faculdade como uma espécie de acréscimo às sensações, ou aos dados da sensação. Portanto, a projeção seria o próprio exercício da imaginação. O maior ou menor grau de projeção pode dever-se à maior ou menor obliquidade ou distância, relativamente aos dados da sensação, das relações impostas aos objetos do juízo. Por fim, o projetivismo pode, a meu ver, ser encarado como uma forma de ceticismo, porque a projeção seria a imposição de propriedades que objetos podem ter em si mesmos, mas que não têm necessariamente, porque nós nunca poderemos saber se eles têm em si mesmos. Dá-se por certo que as relações causais enquanto objetos de conhecimento, ou pensamento em geral, são construídas pela imaginação, mas mantém-se a dúvida relativamente ao seu caráter real. Terminei. Muito obrigada. Então a gente tem bastante tempo para questões e perguntas. Eu, para trabalhos, mais no sentido de também dar à Carlota oportunidade para elaborar os pontos, né? Primeiro, a primeira vamos assim, interrogação que eu tive acerca do trabalho foi o uso do termo projetivismo. Você deu a origem dele, né, para você, no argumento que você desenvolve, mas ao mesmo tempo parte do uso do termo projetivismo está ligado ao fato de se pressupor sentimentos naquele sobre quem se fala. Depois você me corrige se eu estiver errado. E parte da sua preocupação parece se dar na análise proposicional dessa expressão, né? Eu vou falar alguma coisa acerca do que eu creio que alguém sinta, né? E eu fico pensando, essa palavra, né, esse uso filosófico do projetivismo, ela aparece para mim no contexto da filosofia do Nelson Gottman, que tem, eu acho, muitos elementos junguianos, e ele usa o projetivismo, a ideia de projeção, né, muito ligada a asserções sobre o futuro. Não só em elementos morais, mas também em âmbitos naturais. Sim. Mas para mim pareceu para você que a análise proposicional, ela está meio que ela não está sendo interpelada temporalmente, né? Parece que ela se dá numa espécie de presente eterno das proposições. Sim. Então eu queria que você comentasse um pouco isso, porque é uma primeira interrogação sobre a ascensão do próprio termo. Se realmente o positivismo não tem um componente, se ele tem um componente de asserção sobre o futuro, além de ter um componente de asserção sobre um sentimento, ou se na verdade o futuro não é uma questão por tipo de interrogação que você está fazendo. Bom, a resposta mais direta que eu posso dar é não tem uma asserção de projeção de um estado de coisas no futuro. Eu agradeço a referência, não sei se terá algum elemento que me pode ajudar na investigação, mas vai ser bom dar uma olhada. A acessão que eu dou ao termo projetivismo, ato projetivo, enfim, proposição projetiva, está diretamente ligada à leitura desses autores. É um work in progress, claro. Existem diversos autores que
se preocupam diretamente com essa questão, sim, a Associação é desligada de questões de futuro, de presente, enfim, de questão temporal, e ela está justamente centrada no ato mental, a tentar reconstituir, na filosofia do Hume particularmente, através do diálogo com esses autores, reconstituir o que é que ele eventualmente pensaria que é esse ato de ajuizar, de considerar alguém virtuoso, ou uma ação virtuosa, ou de considerar objetos relacionados. Não é uma associação fechada, porque ainda me restam bastantes leituras, mas sim, está diretamente ligado com essa questão de sentimento, é uma coisa intemporal. Eu estou mais preocupada com o ato de ajuizar, exatamente. Então, por isso que é desligado. E como eu não li nem o Nelson Goodman, né, esses autores fazem referência a esse eventual sentido de projeção, nem sei se no caso de Hume seria especialmente útil, mas foi daí que eu tirei e até agora é a única acessão. Mas obrigado pela questão. Eu tenho outras questões. A segunda você usa esse elemento de redução formal dos enunciados morais, o famoso SCP. E aí eu percebo, né, que é uma maneira de formalizar proposições em que ela não está investida no elemento contextual, né? Não sei se isso é uma preocupação para você. Pensando no... Como assim? Eu vou tentar fazer mais claro. Tem um filósofo da linguagem, o Searle, e o Searle, ele falando sobre o enunciado de natureza político, né, ou de natureza social, ele produz uma formalização e ele tenta trabalhar com a SCP. Ele diz que enunciados de natureza política, de natureza moral, social, eles precisam ser condicionados, a observação na SCP precisa ser condicionada a um contexto. Então, é SCP em algum lugar. Porque nunca um enunciado poderia ser formalizado, nunca um enunciado moral, um enunciado político poderia ser formalizado apenas em termos SCP. Eu não sei se você... Sem se considerar o contexto. Exatamente. Aonde se afirma a SCP? E que isso, ainda que para enunciados naturais, não teria muita relevância, para enunciados morais, sociais, políticos, isso teria alguma importância. Um caráter pragmático. Um caráter pragmático. Não é uma mera exceção. De que não faria sentido. Não faz sentido. Né? E aí não sei se você chegou a pensar sobre essa questão. Não, mas é um ponto de vista interessante. Aparentemente o ponto do Searle é que essa é P, essa é realmente P, desde que se verifique qual é que é o contexto em que se está a dizer que essa é P. E isso é que conferiria o valor de verdade à... E eu acho que isso é muito exemplificativo para entender, inclusive, o modo como o Hume compreende asserções morais. Entendo. É um ponto de vista interessante. Por exemplo, explorar também. É uma relação de dependência, por exemplo, entre a crença ligada à secção e os hábitos, né, em relação aos quais a crença é dependente. Sim, sim. Sim, o contexto real dos comportamentos em sociedade, por exemplo. Sim. Obrigada pela nova referência. Também. Me parece interessante. E eu tenho mais não sei se mais alguém tem, então, que é o uso... Se você chegou a pensar, porque o próprio Hume tem uma preocupação, ele não tem uma preocupação explícita, né, em formalizar, ao mesmo tempo em analisar proposições, né.
e que, de regra, se preocupa com frases claras, né? Fala de pessoas falando frases claras, mas, ao mesmo tempo, ele não tem a preocupação de... E ao mesmo tempo, é muito interessante analisá-lo em termos de observar o que ele fala, reduzindo a quais seriam as consequências da reflexão que ele faz em termos proposicionais. E aí eu queria saber se você justifica, se você tem justificado para si própria e da maneira como você está entendendo o seu trabalho, em analisá-lo dessa forma, né? Em transformar algumas interpelações que ele tem em questões acerca da proposição e do que é e não é o caso. Para já, a única justificação que eu tenho para mim, não, existem duas. Existe uma pessoal, que é um maior interesse nas teses que estão no texto do que nas intenções, sejam de caráter literário, seja de caráter idiosincrático de Hume. Essa é a motivação pessoal, desconsiderar esses elementos. E para esse interesse não existe explicação, eu simplesmente acho mais interessante ver a consistência do sistema, tentar primeiro construir um sistema e depois o melhor sistema. E para isso desconsiderar esse tipo de intenções, porque não me parecem frutíferos, pelo menos no que eu pretendo fazer, que é justificar todos estes pontos. Outro tipo de justificação é de literatura de comentário. Eu vejo vários autores fazerem isso também. Então, parece-me que talvez seja mais fácil dialogar com eles, utilizando os mesmos termos, repetindo a maneira como eles se referem aos conceitos. Então, bom, acho que seriam essas as minhas justificações. Para mim, as questões se encerraram. Tem alguma, Berto? Não. Não? Eu ia falar uma coisa sobre essa questão dos juízos morais, formalização, etc., mas você já deu conta. Esse tempo. Questão dele. Então, eu entendi. Você fez uma dicotomia entre os juízos morais e os juízos de crença. Foi isso que você fez essa referência. Eu queria entender a real diferença entre esses juízos. Assim, não ficou claro para mim. Ok. Obrigada pela questão, Cíntia. Então, essa distinção foi feita no contexto da leitura e da análise das propostas do John Mack. Ele vai recolhendo elementos da teoria de moral de Hume. De vez em quando vai fazendo uns comentários sobre outros comentadores, para tentar classificar a filosofia moral dele. Se é um expressivismo, se é um emotivismo, se é um descritivismo, se é um qualquerismo. E para explicar isso, a proposta dele, ele diz, bom, ela tem um elemento descritivo, ela tem um elemento prescritivo, e justifica. É descritivo porque eu falo sob a forma SEP. Então, eu falo como se eu estivesse a descrever um facto. Ela também é prescritiva porque, apesar de parecer estar a descrever um facto, estou a fazer mais que isso. Estou a falar sobre o que eu acho que deve acontecer. É emotivismo porque aquilo que eu estou a expressar é uma emoção. Pronto, então, reunindo esses elementos todos, ele chega à conclusão de que isso compõe a teoria projetivista do Hume. A oposição que existe, eu não sei se é bem justificada. Não sei se eu diria que ela é bem justificada. Mas a oposição que ele parece fazer é: quando eu descrevo alguma coisa observável, mesmo que sejam aqueles casos como os corpos estão sujeitos à lei da gravidade,
Bom, toda a evolução da história da ciência mostra que inicialmente a ciência se fazia a partir da observação direta, e, portanto a coisa ficou cada vez mais sublimando, foi se tornando cada vez mais refinada ao ponto de já não haver um recurso direto à experiência, mas, enfim, aceitando que a ciência, as ciências da física, enfim, biologia, etc., como nós as conhecemos hoje, partem da observação, um enunciado qualquer que descrevesse factos não expressam uma emoção, não prescreve nada, só descreve. Estou descrevendo o caso. Copa de plástico. Pronto. Não existe nada escondido na proposição. E por isso ele é descritivo. Na proposição moral, tem essa prescrição e essa emoção escondidas. Elas estão dentro elas motivam o ato, elas estão pressupostas, mas elas não estão à mostra, por assim dizer. Essa seria a oposição. Enunciados que expressam emoções, enunciados que não expressam. Enunciados que descrevem, só descrevem, enunciados que não descrevem só, fazem mais alguma coisa. Que prescrevem ou não prescrevem, enfim. Da leitura que eu fiz do John Mackey, que está interessado em comentar o Hume, foi o que eu entendi. Não sei se ficou claro. Agora ficou bom. Obrigado, Marta, pela apresentação. Eu vou encerrar a sessão agora do tempo da manhã. A gente volta a 1 hora.